Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para o nosso laboratório de redação para mais uma aula para você compreender um tema para escrever o seu texto. Lembrando que nós estamos no eixo temático saúde, falamos de todos esses temas aí. Espero que para cada um deles, pelo menos, você fez uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, e o meu sonho de verdade é que você escreva uma redação para cada um. Então, uma dica, faça um print, pega algumas ideias ou escreve a sua redação. Hoje, o nosso tema é sobre depressão e os seus impactos na sociedade brasileira. Galera, preste bem atenção. Olha só, quando eu falo depressão e os seus impactos na sociedade, né, obviamente nós vamos focar aqui, eu não quero resolver esse problema, nem tenho condições de resolver esse problema, não sou formado para isso. Nós temos que entender que as ideias que eu vou apresentar para você, em todos os temas, são ideias para você escrever no seu texto. Não é que você precisa, professor, eu não penso assim, eu acho que assim não funciona. É para a sua redação. É muito interessante colocar isso para você, aluno, porque às vezes, olha, o professor falou isso, vou mudar o mundo. Não, não é isso. Às vezes a gente faz um texto, olha, acabei o meu texto, vou resolver o problema da sociedade. Não, nós precisamos resolver o seu problema ali, na sua redação, para você alcançar a tão sonhada nota B. Beleza? Mas precisamos recapitular o que falamos na última aula. Falamos de um teminha que vocês quase não estão escutando sobre a Covid, nosso famoso coronavírus. Né? Falamos a questão da crise da saúde global, os problemas da saúde pública, os problemas econômicos, os problemas educacionais que o Covid trouxe para nós e, obviamente, tratamos um pouquinho sobre a eficácia do isolamento social, né? Como que o isolamento ele é o melhor remédio. Não há outro melhor do que o isolamento, obviamente, para a sua redação. E falamos sobre a questão da literatura, como que a literatura pode auxiliar nisso aí no livro que eu apresentei para vocês. Não lembro o nome do livro, nem o filme. Assista a antiga aula para que você possa ter a noção. Para fazer ir do seu repertório, jogar a sua redação. E por último, falamos um pouquinho sobre o Conselho Federal de Medicina. Lembra qual era a proposta que ele poderia fazer? É isso mesmo, ele pode, na verdade, trabalhar com campanhas educativas capazes de atender todo o público. Eu não posso chegar com a campanha com a linguagem apenas técnica. Eu preciso entender que todo mundo precisa compreender o que o cara está falando, né? Que o médico, que o ministro e que o secretário. Show! Olha o que nós vamos falar sobre hoje. Olha o que nós vamos falar nesta aula. Depressão e seus impactos na sociedade. Lembrando que é um tema até mesmo complexo. Por quê? Imagina uma pessoa escrever sobre isso e estar passando por isso. Entende que não é muito fácil? Mas nós não podemos ignorar. Eu não posso deixar esse tema de lado, eu preciso trabalhar com vocês. E é bem bom lembrar para vocês que as ideias que eu vou trabalhar aqui também encaixam em algum tema voltado para a ansiedade, encaixa também com algum tema voltado para suicídio. Perfeito? Então, se nós formos trabalhar aqui as ideias, o professor não citou, mas você vai perceber que os argumentos podem ser os mesmos. Como que nós vamos trabalhar hoje? Falamos um pouquinho sobre o estilo de vida do brasileiro, o estilo de vida das pessoas. O que eles podem, né, utilizar como problemática nesse tema? Há alguma questão também da literatura sobre o romantismo. Lembra, na segunda geração, Álvares de Azevedo, Mal do Século, é o que nós vamos falar nessa aula. E como que projetos educativos? Nas escolas, na mídia televisiva, em todos os lugares da sociedade, em toda a esfera social, pode ser, né, eficaz. E é o que nós vamos conversar aqui hoje. Primeira coisa, eu tenho que colocar em embate o quê? Olha, o estilo de vida angustiante, né? Por que estilo de vida angustiante, professor? Por que isso aí? Desde a nossa infância, nós temos aquela questão, você precisa competir. Você precisa fazer isso, você precisa gerar isso, você precisa, né, ser produtivo. Já ouviram isso? Olha, você precisa tirar boas notas. Ei, você precisa fazer todos esses trabalhos. Ei, você precisa passar no vestibular. Ei, você precisa casar. Ei, você precisa comprar um carro. Ei, cara, essa questão de que parece que nós estamos competindo com alguém, isso aí é um agravamento para os aspectos da depressão. É um dos. Lembra? Todo problema, nós temos vários probleminhas. E o aspecto da depressão não será diferente. A outra questão que eu falei com vocês ali, ó,
a pressão por produtividade e rendimento, que encaixa com o que nós acabamos de falar. Parece que nós estamos competindo com alguém. Às vezes não há uma competição, mas eu preciso. Principalmente quando isso é interno, é interior a nós, né? É subjetivo. Eu preciso produzir, eu preciso ter um melhor rendimento. E quando eu não alcanço a meta, vem um problema. Eu fico triste, há um sentimento, né, de impotência, há um sentimento, poxa, eu não consegui, e começa. Mas por que isso aí? Porque a sociedade é assim. Né? A sociedade joga essa pressão. E quando eu falo sociedade, meu aluno, não fica fora dela não. Você também é a sociedade. Você também joga pressão nas pessoas. É verdade. E nós temos ali, ó, padrões severos de comportamento e aparência. Perceba que são vários caminhos que você pode jogar dentro do seu texto. Olha, professor, não, vou escrever a redação, vou colocar sobre o padrão da produtividade, seja na escola, seja na família, seja no trabalho. E no outro eu vou falar um pouquinho, professor, sobre a questão da aparência. Também tem a ver... Ah, professor, quando nós falamos da aparência, eu lembro de uma outra problemática. Eu lembro do bullying, eu lembro do cyberbullying. É isso aí. Só que você tem que tomar muito cuidado para não fugir do tema. Tema é depressão. Esses outros elementos que você vai utilizar são propostas como argumento. Professor, então eu poderia usar alguma coisa sobre o Covid? Eu poderia trabalhar alguma coisa sobre o coronavírus, porque as pessoas ficaram dentro de casa, ficaram mais ansiosas? Perfeito, meu aluno. Se você pensou assim, você alcançou o ápice da nossa aula. Perfeito? Olha lá, o que eu tenho ali também? Dificuldades de lidar com as frustrações. Meu Deus. Se eu tenho uma pressão, se eu tenho uma competição, eu preciso estar preparado para perder. O professor que vos fala torce para um time que já é acostumado. Não vou falar o nome do time, porque eu não vou fazer propaganda para ele. Mas já é acostumado a perder, infelizmente. Mas, brincadeiras à parte, nós temos que estar preparados para isso. Agora eu faço uma pergunta para você. A escola prepara isso? As famílias auxiliam isso? Eu trabalho em várias escolas. Mas não querendo apontar uma escola, mas falando na escola no geral, observe o seguinte, principalmente no ensino fundamental, o aluno chegou em casa e fala para a mãe, mãe, eu não fui escolhido para o time, mãe, eu não fui escolhido, mãe, o pai, né? Eu não fui escolhido para ser lá o protagonista, é o principal do teatro. O que os pais fazem? Geralmente, infelizmente, ligam para a escola e reclamam, ó, meu filho está triste, meu filho não está aceitando, por que meu filho... Nós não estamos preparados para isso. A dificuldade ela começa desde a infância. O certo, olha já a proposta de intervenção. A família deve trabalhar isso. Olha, meu filho, não foi o momento. Talvez você realmente, porque outro tem, né, talvez uma qualidade, você tem essa qualidade para esse outro exercício, ou você poderia fazer esse outro time, ou esse outra etapa do teatro também faz parte. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Nós trabalhamos no individualismo. Falei de individualismo, lembrei de Bauman. Nem comecei com a área do conhecimento, mas vocês já começaram a matar aí como que eu posso jogar no meu texto. E, obviamente, eu tenho ali ó, o uso excessivo e comparativo das mídias digitais. Rede social. Pô, pegou uma foto, a pessoa colocou lá o padrão corporal. Olha que perfeito. Eu não encaixo nesse padrão. Será que eu estou preparado para isso? Será que as pessoas estão preparadas? E isso alimenta. Mas não estou falando, galera, que somente o eu é o errado. Nós estamos falando que há um erro global. Há um problema ali maior. Nós precisamos jogar isso na sua redação. Lembra que são vários caminhos. Vamos parar nesse slide ali. Ó. Você pode falar sobre o uso excessivo e comparativo nas mídias sociais, nas mídias digitais. Né? Posso falar alguma coisa voltada para isso aí e jogar um desenvolvimento ou na introdução, fica a seu critério. Você já teve essa aula sobre as etapas da sua redação. Ou eu posso falar alguma coisa sobre a questão da aparência, do comportamento, ou eu posso falar sobre a questão de competir a todo momento, a competitividade. Eu quero a todo momento competir, eu quero ganhar. Né? Importante é competir, aquilo importante é competir. Sei. Será que isso realmente existe em toda a sociedade? Felizmente não. Nós precisamos trabalhar desde a infância para que isso não venha gerar problemas nos adultos. Só lembrando a vocês que quando nós falamos em depressão, nós falamos em ansiedade, esse aspecto, não é só o mundo adulto não, tá? E não querer achar que chegou no adulto acaba também não. Os idosos, as crianças, todo o grupo, todas as pessoas são
passíveis a enfrentar esse problema de saúde pública. Você não pode, já vou colocar logo de cara, você não pode olhar na sua redação e falar isso é uma frescura. Não faça isso, meu aluno. Ah, professor, mas eu penso isso. Se você pensa em jogar, primeiro que está errado pensar nisso. Mas se você jogar dentro do seu texto, você vai falar do achismo, porque a ciência não prova isso. Então você vai ter uma nota muito baixa. Olha lá, né? Nós temos a questão do enfraquecimento dos laços afetivos presenciais. Isso tem a ver, professor, então, com rede social, com internet? Sim. Isso tem a ver também com a questão do isolamento? Também. Não é que nós estamos vivendo, estou falando hoje, né? 2020. Nós temos essas questões. E isso aí, esse enfraquecimento, quando a pessoa passa por alguma frustração, quando passa por alguma perda, ela não sabe lidar e ela não tem quem o auxilie ou quem o ajude. Ou quando tem, essa outra pessoa não está preparada. Automaticamente nós temos um outro aspecto para trabalhar também, o lazer. Como assim? Sim, porque parece que é só estudar, 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 estudar e dormir, estudar, estudar, estudar. E o lazer? Em que momento você está se divertindo? Ah, eu estou me divertindo, pessoal, quando eu vou lá no computador. Beleza, é um divertimento, não vou tirar esse mérito da internet. Mas divertimento mesmo, para você ali, olha, vou dar uma caminhada, né? Vou fazer alguma coisa. É isso, alguns profissionais da saúde falam, olha, para você não ficar tão ansioso, vai praticar o exercício físico. Mas calma aí, professor, exercício físico aonde? Se fazer na rua, eu vou ser assaltado. Se for na academia, eu não tenho dinheiro. Olha um outro problema que você já pode jogar dentro do seu texto. Perfeito? Olha ali, ó, perda de sentido das instruções tradicionais. A pessoa que às vezes está com uma certa depressão, a pessoa que está com ansiedade, às vezes ela busca na família, mas a família para ela não tem mais sentido. A família não está... Ou alguns buscam alguma entidade religiosa, outros vão até a escola, outros vão ao trabalho, mas essas entidades, esses grupos, eles vão perdendo um certo sentido. Porque a família não está preparada, a igreja não está preparada, a escola não está preparada e o trabalho também não. Entende? Eu falo sentido assim, de não querer ir e não poder ajudar. Porque eles não há um preparo. O que eu falei ali, ó, o desamparo e a falta de propósito existencial. Desamparo é o pior dos problemas. Porque, lembre-se, depressão é um problema de saúde pública. Não é porque a pessoa quis. Então, se é um problema de saúde pública, ela precisa buscar ajuda. Mas desamparo quer dizer o seguinte, que ela não tem ajuda, às vezes. E a falta de um propósito existencial vem do eu. Né? Parece que ele há um bloqueio. Principalmente nesse período de pandemia, tenho conversado muito com os alunos, eles falam isso, professor, minha vida travou. Em janeiro, né, em 2020, eu tinha propósito, passar no Enem, fazer tal coisa, mas você, graças a Deus, você está aí estudando ainda. Eu tinha sim, mas não tem mais um propósito. Eu vou buscar ajuda. Quando eu busco ajuda, eu não encontro. Olha ali, como que as coisas vão encaixando. E, obviamente, algumas pessoas buscam até ajuda com psicólogos, psiquiatras, mas não é barato. E não é somente você vai ali, por exemplo, o Ernie está com dor de cabeça, algum problema, vou ao médico, olha, você vai tomar esse remédio e acabou. Não. O tratamento é a longo prazo. E olha ali outra coisa que você pode colocar, dificuldades em se manter tratamentos a longo prazo. É caro. É mais um problema para o nosso Sistema Único de Saúde. Professor, você está falando que eu sou o problema. Não, gente, estou falando da sua redação. Então você pode colocar assim, dentro de todos os problemas que a saúde pública, esse aí também ela precisa resolver. Olha como que a unidade de saúde, né? Olha como que ela precisa, o SUS, né? Como que nós precisamos jogar dentro dessa temática. Perfeito? Obviamente, nós temos ali a falha governamental no combate ao suicídio, depressão, à ansiedade. Quantas campanhas governamental, né? Quantas campanhas do governo, quantas campanhas hoje das prefeituras você já viu? Setembro Amarelo, professor, já viu? Só esses casos só ocorrem naquele momento? Não. Então, precisamos jogar isso como uma problemática e, obviamente, já resolver. Lembra quando eu coloco essas frases, galera? Quando eu coloco esses períodos aí para vocês pensarem, são tópicos, cada um desses tópicos dá uma redação. Somente ali eu posso fazer 3 redações. Olha, eu posso falar sobre a falha governamental, eu posso falar sobre a falta de orientação e assistência escolar, que é uma outra questão que também tem a ver com o governo, e eu posso falar também sobre o bullying e cyberbullying, que vai contribuir com a problemática.
Ah, professor, tem a ver? Nós trabalhamos esse tema no eixo violência, sim. E eu falei com vocês que nós iríamos voltar no eixo saúde. Porque se eu não tenho, lembra aquela questão das pessoas, algumas pessoas não têm a dificuldade de entender o que é o humor, o que é a violência. Eles não sabem, não, eu só estava brincando. Não, na verdade ali era um bullying, acabou. Nós trabalhamos essa questão também. E, obviamente, a escola, infelizmente, nós não temos em todas as nossas escolas, né? Em todas as escolas tem o preparo? Não, infelizmente não. Deveria? Sim, deveria ter. Psicólogo ou profissionais preparados para isso. A escola tem se empenhado, mas, infelizmente, não é fácil, não é tarefa fácil. Então, por isso que você pode colocar falta de orientação e assistência escolar eficiente. Lembrando, galera, quando for um problema de saúde pública, principalmente aquele que você, jovem, pode passar, é bem legal você pensar o seguinte, na minha escola, né? A redação nós pensamos assim, quando eu penso nessas ideias com vocês, eu penso eu enquanto aluno. Na minha escola, eu já tive uma palestra sobre depressão, tive uma. Quando? Setembro. E depois? Nunca mais. Mas quem deu? Alguém de fora. O que os professores falaram? Nada. Então, há uma falta de orientação. Perfeito? Professor, tem uma área do conhecimento? Tem. A série Os 13 Porquês também é um livro. Vai tratar assuntos, vários assuntos. Essa série é bacana para que você possa, né, não somente na sua redação sobre depressão, mas você pode trabalhar sobre o bullying, sobre isolamento, sobre ansiedade, sobre abuso sexual, sobre suicídio. E a questão da depressão vai encaixar nisso aí. Né? Que ele vai trabalhar um pouquinho. Mas, professor, como que eu posso colocar? Você pode falar, ó, a série, né, Os 13 Porquês, ou o livro Os 13 Porquês, retratam adolescentes. Ah, professor, mas eu nunca vi. Mas joga mais ou menos assim, retratam a vida de adolescentes e jovens que passam por problemas de depressão e, infelizmente, esses não encontram o quê? Um amparo familiar. Alguns ali não encontram um amparo, né, questões voltadas para a saúde, na unidade de saúde, e também um amparo educacional. Paralelo a isso, na sociedade, né, na atualidade, essas coisas também ocorrem. Esse fator também ocorre. Perceba? É isso que você precisa colocar. Isso não ocorre somente lá. Né? Eu preciso afirmar alguma coisa e mostrar, olha, eu estou afirmando que a sociedade ela não está preparada, que a escola não está preparada, que a família não está preparada para resolver esse problema, porque também o cara que escreveu o filme Os 13 Porquês disse, olha lá, eu não estou falando isso sozinho, não é o meu achismo. Tem outros teóricos, que é uma área do conhecimento, que também trabalhou sobre isso aí. A outra questão que nós podemos trabalhar é sobre a Organização Pan-Americana, né, de Saúde, a OPAS. Olha o que ela fala, vou ler alguns para vocês. Olha, o que ela diz? Depressão é um transtorno mental frequente. Depressão é um transtorno mental frequente. Lembra que eu falei com vocês lá sobre a questão do que é difícil você pagar um tratamento a longo prazo? Olha aí, você pode mostrar nesse aspecto. Olha a outra questão ali, ó. A depressão é a principal causa da incapacidade em todo mundo. É isso aí. Como assim incapacidade, professor? A pessoa não consegue mais gerar, a pessoa não... Isso. A pessoa, infelizmente, não consegue produzir, vamos usar esse termo. Os trabalhos, as escolas, as famílias, em toda a sociedade, toda a esfera social, nós temos essa questão. E olha outra questão, um dado, que eu fiquei até preocupado, que esse dado aí, as mulheres são mais afetadas que o homem. Aí você que é mulher, claro, professor, você falou lá da questão do padrão, nós somos mais cobrados. Você falou lá sobre a questão da produção, né? Da questão da pressão familiar, da questão dos estudos, da questão de casamento. Você falou que a mulher sempre vai ser a mais cobrada, professor. É óbvio que nós vamos sofrer mais isso. Perfeito, se você jogar isso na sua redação, você sabe que dá para trabalhar isso no seu texto. Ah, professor, biologicamente, aí alguém da área da saúde, não estou no meu lugar de fala para ensinar isso a vocês. Perfeito? E a outra questão que nós temos ali, ó, existe vários tratamentos, né, medicamentos que são eficazes para a depressão, mas são caros. Ah, mas o sistema de saúde está aí, professor. Mas às vezes nós temos pessoas que estão passando por esse problema, mas não têm esse amparo, que estão longe. Perfeito? Olha lá,
A área do conhecimento que eu posso colocar também é a segunda geração do romance, do romantismo. Lembra aquela geração considerada mal do século, ultra romântica? Você já deve ter tido essa aula. Ela trabalha um pouquinho sobre esses dois personagens. De um lado, eu tenho Álvares de Azevedo, né? E o outro, esse rapaz galanteador aí, com essa roupa bonita, nós temos aí Lord Byron. Os dois, eles vão trabalhar nesse período voltado dentro dos seus textos, que continha como ali grande inspiração nos seus textos, o quê? A depressão. E é interessante que aquilo ali, galera, era tratado como naturalidade. Olha, não, ele está passando por isso, e as pessoas não haviam um certo tratamento. Álvares de Azevedo escrevia seus textos, olha, eu estou passando por necessidade, eu estou sofrendo, mas não tem ninguém que o amparasse. Olha que bacana como você pode jogar isso e falar que isso não é um problema da atualidade. Porque às vezes as pessoas falam, ah, isso aí é culpa da internet. Calma aí, mas no período do romantismo não tinha esse aspecto voltado para a internet, não. Então você pode jogar dentro do seu texto. Uma outra coisa legal que você pode colocar é a CVV, né? Como vai você? Trabalha nesse aspecto de auxílio a essas pessoas, né? É antiga, desde 1962, perfeito? Olha lá, tem o telefone 188. Você sabia? Perfeito. Se você sabia, ótimo. Isso aí, meu aluno. Então você pode jogar na sua redação, que tem, mas será que todo mundo tem acesso a isso? Porque às vezes o Estado vai falar, não, mas nós temos ali, ó, que pode trabalhar com a pessoa, dando um amparo, até mesmo virtual. Mas isso é divulgado? Infelizmente não. Isso só é divulgado nesse período do Setembro Amarelo. Obviamente, não estou falando, ah, professor, você está criticando que não deve existir. Precisa existir. Quem trabalha o suicídio, mas como eu falei com vocês, também tem a ver com a depressão, tem a ver com a ansiedade, trabalha com tudo. Só que eu não posso, isso na sua redação, gente, isso no dia a dia é difícil, todo dia eu falar sobre isso, todo dia eu falar sobre isso, as pessoas vão falar, não aguento mais ouvir sobre isso, como nós falamos sobre a questão do Covid. Mas eu preciso jogar o seguinte, que essas campanhas precisam ser frequentes, não apenas, né, quando ocorre ali a problemática. O que eu posso, como que eu posso utilizar de proposta de intervenção? Ali, ó, maior esclarecimento sobre o assunto, de forma acessível de todos, principalmente na comunidade escolar, e tirar essa ideia que é frescura e quebrar o tabu. Porque às vezes quando nós chegamos em algumas escolas, olha, hoje eu vou falar sobre depressão e suicídio. Não, professor, fala sobre isso não. Não, eu trouxe um psicólogo. Não podemos colocar isso como um tabu, porque tem pessoas sofrendo. E é um problema de saúde pública. Maior investimento em políticas, né, na área de saúde para realizar, principalmente com psicólogos, né, profissionais, para trabalhar com isso. Lembra que nós jogamos isso na nossa argumentação, que eu falei que o tratamento longo ele é caro? Olha aí, eu preciso de políticas públicas voltadas para isso. Eu preciso, né, esse amparo governamental. Posso jogar também a maior divulgação. Sempre, quando nós falamos em algum problema de saúde, principalmente quando trabalha um aspecto psicológico, você precisa trabalhar com essa ideia. Você pode trabalhar com essa ideia de divulgação. E incentivo, né, de campanhas não somente para o governo, mas nas empresas, nas escolas e nas universidades. Então, queridos, o que nós temos aí? O que nós trabalhamos nessa aula? Trabalhei com vocês sobre a depressão e os seus impactos na sociedade. Falamos como que o estilo de vida, ou o estilo que ele é obrigado a viver, acaba impactando o brasileiro, né? Acaba trazendo um certo desconforto. Falamos como que o romantismo pode auxiliar nessa problemática, né? Obviamente, na problemática do seu texto, não na atualidade, tá, gente? Como que você pode utilizar como uma área do conhecimento. Como você pode falar, olha, eu acredito nisso, porque o romantista, né, as pessoas do romantismo, eles escreveram sobre isso. Então, é um problema antigo, problema histórico. E como que os projetos educacionais, eles podem ser uma verdadeira arma para coibir, para acabar, para, né, reduzir o caso de depressão no nosso país. Na próxima aula, nós não vamos finalizar com o eixo saúde. Teremos dois eixos bônus. Nós temos ali, ó, a questão da automedicação no Brasil, teminha muito bacana, e o outro, gravidez precoce. Obrigado, meu aluno, agradeço a participação e até mais.